Olá pessoal, hoje nós vamos fazer um dado no Tinkercad. Então, abra o seu Google, escreva Tinkercad. Entre no primeiro link, geralmente está no primeiro link na rede de busca, né? Então, faça o login, eu vou entrar aqui com a minha conta. Logo na primeira tela a gente consegue ver alguns projetos já em andamento. E para a gente iniciar o dado, basta vir em criar, projeto 3D. Aqui na área de trabalho, né, o plano de trabalho do Tinkercad, a gente vai criar um cubo. Então, o cubo ele pode ser tanto dessa maneira como dessa. Vai depender de como você queira o seu dado. No nosso caso, a gente vai fazer com um quadrado. Para iniciar os furos, a gente precisa colocar alguns cilindros aqui e a gente vai definir o tamanho do cilindro. Então, quando a gente clica na forma e passa o mouse para cá, a gente pode clicar na tela para soltar. E aí a gente já tem os cilindros que a gente precisa. E agora basta definir o tamanho. Vou apagar. Para apagar é só você dar um clique, deletar. Para a gente mudar o tamanho, é necessário clicar na peça que vai sofrer as alterações, para que o comando seja direcionado para essa forma. Aqui a gente vai precisar definir a profundidade do furo para o dado. Vai ser tanto por relevo como por furo. No nosso caso, a gente vai fazer por furo, né? As marcações do dado. Aqui, como as medidas estão em milímetros, é como se fossem 2 centímetros de altura, né? De profundidade. Para um dado que tem o tamanho de 20 por 20 por 20, que é o caso do nosso, a gente precisa diminuir essa altura, porque senão o corte seria passante, e não é o que a gente precisa aqui. Então, a gente pode fazer o seguinte. Clica aqui em cima, então, ó, vim aqui pra fora. Cliquei em cima da peça que eu quero alterar as medidas. Repare que ficou selecionado de azul claro aqui no entorno. Cliquei aqui nesse quadradinho branco. E agora eu vou definir a medida de altura. E para altura, eu vou definir 2 milímetros. Então, eu vou clicar em 2 e dar um OK. E agora a gente precisa definir qual vai ser o diâmetro. Porque se a gente fosse colocar esse furo aqui no dado, ficaria um furo em toda a face. Então, não é o que a gente precisa. Para definir o diâmetro, nós precisamos definir o lado de cá, esse lado aqui da frente, a gente vai colocar 2, e o lado de lá, 2. Pronto. Aqui a gente já tem o nosso pequeno cilindro para furo. E o que eu gosto de fazer quando eu tô fazendo dado é multiplicar esse cilindro para não ter que fazer várias vezes. Então, eu posso selecionar ele, cliquei em cima do objeto, dou um Ctrl C no teclado, clico fora e dou um Ctrl V. Para você arrastar essa peça, jamais pegue pelo canto no quadrado branco, onde você passando o mouse fica vermelho, porque ele vai distorcer. Ctrl Z. Pegue sempre nessa região aqui cinza, porque é onde a gente consegue arrastar sem distorcer, sem perder a forma, né? E na hora de arrastar também cuidado com esses cantinhos onde tem um quadradinho preto, que também vai deformar. Ctrl Z. É interessante observar que os dados têm um número limite, né? Então, o número limite dele é 6. E o menor número é 1. Então, para fazer dado, eu gosto também de fazer os cilindros, né, numa face completa, como se tivesse com todos os números completos. Então, eu vou mostrar para vocês.
Dei o clique aqui, ao invés de duplicar daquela forma como eu mostrei pra vocês, com Ctrl C, Ctrl V, eu vou vir aqui em cima e colocar copiar, e aqui ao lado, colar. Tem essa opção também. Arrastei pro lado. Para eu deixar os 3 alinhados, eu venho aqui e seleciono. Para selecionar, clico aqui no vazio e trago pro lado oposto. Seleciono os 3 ao mesmo tempo. Ou, clicou fora, aperta o Shift, clica em 1, 2, 3. Selecionado também. Venho aqui em cima em alinhar. E para deixar todos na mesma direção, eu sempre clico na bola correspondente à direção em que eu quero alinhar. Então, nesse caso, essa bolinha preta aqui. Estão todos alinhados. Se eu quisesse centralizá-los todos, eu viria aqui embaixo e clicaria. Mas não é o meu objetivo. Ctrl Z. Outra maneira de alinhar, eu vou arrastar um desses pro lado. Eu posso arrastar clicando em cima da forma e arrastando pro lado. Para deixar os 3 alinhados, eu venho nesse do meio e arrasto até ficarem na mesma distância. Bom, alinhei os 3 aqui, basta olhar os quadradinhos de distância de um cilindro pro outro, é a mesma quantidade de quadradinhos. Olhando aqui de cima, a gente já consegue ter uma noção de como vão ficar os orifícios aqui na face do dado. Então, esses furinhos, eles vão ficar bem espaçados ali. Selecionei os 3. Tô clicando aqui na parte cinza. Dei o Ctrl C, Ctrl V. Arrastei pra baixo. A mesma quantidade de quadradinhos, né? Tem 5 daqui pra cá e 5 daqui pra cá. E o mesmo eu vou fazer ali embaixo. Cliquei em um, Shift, apertei, cliquei, cliquei. Ctrl C, Ctrl V. Arrastei aqui pra baixo. Esse aqui precisei um quadradinho pra baixo. Veio pra baixo também. Ok. Essa daqui é a máxima de furos, né, que vai ter numa face do dado. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar 6 vezes. Então, é como se eu estivesse fazendo todas as faces com os furos antes de posicionar no cubo. Ctrl C, Ctrl V. Deixa distante para não confundir. Olha, aqui é um erro clássico. Arrastei puxando do quadradinho preto. Então, dou um Ctrl Z aqui, vejo a área cinza e arrasto. Mas deixa bem distante para não confundir os cilindros. Ctrl C, Ctrl V. Dou um zoom. O zoom é com o scroll do mouse, tá? Então, sabe essa bolinha que fica no meio do mouse? Você arrasta para trás para sair do zoom e para frente para entrar no zoom. Aí aqui a gente vai arrastar pro lado. Ai, Joyce, não tá indo na mesma direção que o outro. Não tem problema. Sai um pouquinho do zoom. Arrasta pra cima até encaixar ali na mesma linha dos quadradinhos do outro. Arrasta um pouquinho mais pro lado. Aqui eu já tenho 3. Só faltam mais 3. Então, vou selecionar aqui logo tudo. Vou pegar esses 2 aqui que faltaram. Ctrl C. Clicar aqui. Ctrl V. Ó. Peguei da área cinza. Tá bem separadinho. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou definir o que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou apagar todos que estão em excesso desse. Vou deixar só um aqui. Apagando. Vou deixar só o 2 aqui. Então, vocês sabem como é o 2, né? Do dado. Não adianta deixar, por exemplo, assim, porque a gente sabe que não é assim, né? Então, Ctrl Z, são esses 2 assim.
Aí aqui, a gente vai deixar o 3. O 4. O 5. E o 6. Aí eu só apago esse do meio. Legal. Eu vou pegar esse meu cubo e vou posicionar com esse furo nele. Então, para alinhar os dois, para que esse furo realmente perfure o cubo, eu seleciono o cilindro, aperto o Shift, seleciono o cubo. Tá selecionado porque tá com esse tracejado preto no entorno das duas peças. Eu venho em alinhar e coloco aqui meio, para que os dois fiquem no mesmo alinhamento nessa direção, e coloco nesse meio, nessa direção alinhado. Então é como se fosse batalha naval. Agora o orifício tá aqui embaixo nessa face do cubo. Tá. Os dois estão selecionados aqui e eu vou colocar para unir. Aí vocês vão ver que o cubo vai ficar perfurado. Venho aqui, unir já, né? Assim que eu aperto aqui, une os dois. Eu vou girar o cubo para que vocês possam ver. Então, para girar o cubo, eu vou usar essa ferramenta aqui, ó. Sabe essa setinha? Ela é a setinha de rotacionar, de girar. Eu dou um clique nela, eu pelo menos gosto de fazer assim, e coloco direto aqui o que eu quero que gire, né? Mas existe a opção de vir aqui e girar manual. Aí, giro 180. Tem que ser cravado, tá, gente? Porque o nosso cubo ele pode ficar um pouco inclinado se não for no ângulo exato. E aqui a gente já tem o furinho, porque eu alinhei o orifício com o cubo e coloquei para unir. Então, agrupei aqui, então fez ali o furo no cubo. E é desagrupável, tá? Então, se a gente quiser desagrupar, é só clicar aqui no cubo e vir aqui em desagrupar. Aí o próximo. Para continuar, eu pretendo unir os outros cilindros que são do mesmo número, porque na hora de alinhar, eles podem sair do alinhamento se eles não estiverem agrupados. Então, seleciona, clicou no vazio, trouxe para o outro lado, agrupar, ficou agrupado aqui. Aí eles não soltam por nada nesse mundo. Selecionei os dois, cliquei no vazio, trouxe para o outro lado. Vou colocar alinhar, meio, meio, ok. Não clica aqui nesse alinhar a altura, porque ele vai trazer o teu cilindro aqui pro meio, para essa altura aqui. Então, não é a nossa intenção. Se a gente quisesse trazer para uma face aqui em cima, ela teria que estar vazia, porque senão o 2 estaria aqui junto com 1. E o objetivo não é transformar isso numa face 3, porque a gente já tem a face 3 aqui, né? Então, olha como ficou embaixo. O furinho tá aqui, só falta unir ele. Tá vendo que tá cinza? Assim que eu unir, ó, fez o furo. Perceberam? Agora a gente vai fazer o furo de uma maneira diferente. Eu vou unir o 3. Então, eu vou pegar esses 3 aqui, dei um clique, apertei Shift. 1, 2. Vou colocar para agrupar. Vou rotacionar essa face, colocando o ângulo aqui em cima. Eu vou colocar 90. Rotacionei 90. Então, o 1 ficou aqui, o 2 ficou aqui, e essa face aqui em cima tá vazia para que a gente possa colocar o número 3. Selecionei
um agrupamento de 3 cilindros. Apertei o Shift, selecionei o cubo, venho aqui em alinhar, o que eu vou fazer dessa vez. Apertei para ficar alinhado, cliquei para ficar alinhado nessa direção. Olha só onde está aqui embaixo. E vou trazer aqui para cima para vocês verem, já que a face tá vazia, a gente consegue trazer com esse ponto aqui. Então, coloca para alinhar em cima. Olha, o agrupamento aqui em cima dos 3 cilindros. E eu vou colocar para agrupar. Fez o furo. Legal? Eu gosto de fazer com furo ao invés de relevo, porque na hora que a gente imprime, e eu vou imprimir essa peça, vou mostrar pra vocês, a gente tem um efeito muito melhor com furo. O relevo, às vezes, pode ficar muito baixo, né? Então, não tão evidente que é um número X e não um número Y. Enfim, vamos continuar aqui. Selecionei, cliquei do nada, arrastei pro nada. Aí aqui, agrupar, cliquei no nada, arrastei pro nada, agrupar, cliquei no nada, arrastei pro nada, cliquei no nada, arrastei pro nada, agrupar. Os próximos eu vou fazer assim. Selecionei o cubo, cliquei no agrupamento de 4 cilindros, com o Shift selecionado aqui no teclado, cliquei no cubo. Vim aqui em cima em alinhar, vou alinhar agora aqui embaixo, nessa face aqui, tá? Tem que ser sempre na face vazia. Cliquei aqui pra alinhar, cliquei aqui pra alinhar, vou arrastar um pouquinho pro lado, tá atrapalhando aqui. Mas antes eu vou colocar em agrupar, pronto. Arrastar um pouquinho aqui pro lado. Então, vamos girar o cubo. Colocar aqui 90. Opa, tá ótimo. Então, cliquei em 5. Venho no cubo, cliquei aqui no meio, cliquei aqui no outro meio e vou colocar pra cima. Agrupar. E o 6 vai ficar aqui embaixo. Selecionei tudo, cliquei no nada, soltei no nada. Alinhar. Nessa direção e nessa direção. Agrupar. Tá pronto o nosso cubo, gente. Muito lindo. E como ele tem a medida de 2 centímetros, eu vou colocar ele para imprimir na impressora e vai ser bem rapidinho de imprimir. Vou mostrar para vocês no próximo vídeo. Mas antes de finalizar, eu vou exportar o arquivo STL para que a gente possa fazer a impressão. Então, para você salvar esse arquivo em STL e pôr na impressora, basta vir aqui em exportar com E, selecionar STL e pronto, ó, preparando o modelo para exportação. Pronto, foi salvo, baixou aqui. Então, obrigada pela participação de vocês. No próximo vídeo a gente vai estar imprimindo essa peça. Então, vai ter ali no fatiador Cura e depois na impressora 3D. Um forte abraço, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!